Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. A catequese Cari do Papa. fratelli e sorelle, buongiorno. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nell'ultima catechesi, Na última catequese, come l'Eucaristia, eu evidenciei que a Eucaristia nella comunione nos reale introduz con na comunhão real com Jesus e o seu mistério. Gesù. Ora possiamo porci alcune domande. Agora, nós podemos nos questionar sobre a relação entre a Eucaristia, que nós celebramos, e a nossa vida como igreja e como cidadãos cristãos. Como vivemos a Eucaristia? Como vivemos a missa quando vamos à missa aos domingos? È solo un momento di festa, É só um momento de è una festa, tradizione consolidata, uma che si tradição consolidada que se fa. È faz una assim? occasione per É uma ritrovarsi o per ocasião sentirsi para a posto, se reencontrar ou se sentir bem? oppure è qualcosa di più? Ou é algo mais que isso? Ci sono dei segnali molto concreti Existem sinais muito concretos para entender como nós vivemos isso tudo. Como vivemos a Eucaristia? São sinais que nos dizem se a gente vive bem ou não tanto bem a Eucaristia. O primeiro indício é o nosso modo de ver e encarar o próximo. Na Eucaristia, Cristo opera sempre novamente o dom de si que Ele nos fez na cruz. Toda a sua vida é um ato de total doação de si por amor. Por isso, Ele gostava de estar com os discípulos e com as pessoas que Ele tinha a chance de conhecer. Isso, para Ele, significava compartilhar os seus desejos, os seus problemas, aquilo que agitava a sua alma e a sua vida. Agora nós, quando participamos da Santa Missa, nós nos encontramos com homens e mulheres de todo tipo, jovens, idosos, crianças, pobres, ricos, pessoas do lugar e de fora, com suas famílias ou sozinhos. Mas a Eucaristia que eu celebro me faz sentir todos como irmãos e irmãs? Ela aumenta em mim a capacidade de ficar alegre com quem está alegre e de chorar com quem chora? Me leva mais perto dos pobres, dos doentes, dos marginalizados? Ela me ajuda a reconhecer neles o rosto de Jesus? Todos nós vamos à missa porque amamos Jesus. Queremos compartilhar a sua paixão, a sua ressurreição na Eucaristia. Mas nós amamos realmente como Jesus quer que amemos
os nossos irmãos e irmãs mais carentes. Por exemplo, em Roma, nesses dias, nós vimos tantos problemas, dificuldades sociais, ou por causa da chuva, chuva que criou tanto prejuízo, prejudicou os bairros, ou também pela falta de trabalho, falta de empregos, a crise social que existe em todo o mundo. Eu me pergunto, cada um de nós se pergunte, nós que vamos à missa, como vivemos isso? Eu me preocupo em ajudar, de me aproximar, de rezar por eles que têm esses problemas? Ou eu fico meio indiferente, me preocupo em conversar com os outros, comentar como estavam vestidos os outros. Às vezes se faz isso depois da missa, né? É comum fazer isso, mas isso não se deve fazer. Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos e irmãs que precisam de nós. Uma doença, um problema. Vamos pensar nisso. Vai nos fazer bem hoje pensar. Pensar nesses irmãos, nessas irmãs que hoje têm problemas aqui em Roma. Problemas pela chuva, por causa dessa tragédia de tanta chuva, e problemas sociais causados pela falta de trabalho. Quem ama Jesus, o Jesus que nós recebemos na Eucaristia, vamos pedir a Ele que nos ajude a ajudá-los. Um segundo indício muito importante é a graça de se sentir perdoados e prontos a perdoar. Às vezes alguém pergunta ou pode perguntar por que se deve ir à igreja, já que quem participa habitualmente da Santa Missa é pecador como os outros. Na realidade, quem celebra a Eucaristia não faz isso porque se considera ou quer aparecer melhor do que os outros, mas justamente porque se reconhece carente, necessitado de ser acolhido e regenerado pela misericórdia de Deus, que se fez carne em Jesus Cristo. Se cada um de nós não se sente necessidade, não se sente necessitado da misericórdia, não se sente pecador, é melhor que não vá à missa. Nós vamos à missa porque somos pecadores, porque nós queremos receber o perdão de Jesus, participar da sua redenção e do seu perdão. O confesso, que nós dizemos no início da missa, não é uma coisa formal, pro forma. É um verdadeiro ato de penitência. Eu sou pecador e confesso. É assim que se começa a missa. Não podemos mais nos esquecer que a última ceia de Jesus aconteceu na noite em que ele foi traído. Naquele pão e naquele vinho que nós oferecemos e ao redor dos quais nos reunimos, se renova todas as vezes o dom do corpo e do sangue de Cristo pela remissão dos pecados. Eis porque nós temos que ir à missa com humildade, como pecadores. E o Senhor nos reconcilia. E o último indício precioso provém da relação entre a celebração eucarística e a vida das nossas comunidades cristãs. É necessário sempre lembrar que a Eucaristia não é algo que nós fazemos. Não é uma comemoração nossa daquilo que Jesus disse ou fez. Não. É uma ação de Cristo. É Cristo que está ali, que opera, que está no altar. Cristo age, Cristo é o Senhor.
É um dom de Cristo que se faz presente e nos reúne ao seu redor para alimentar-nos com a sua palavra e a sua própria vida. Isso significa que a missão e a identidade da igreja derivam dali, da Eucaristia. E é ali que elas assumem forma. Então, nós temos que prestar atenção. Uma celebração pode ser até impecável do ponto de vista exterior, mas se ela não nos conduz ao encontro com Jesus, corre o risco de não acarretar, não trazer algum alimento ao nosso coração e à nossa vida. Por meio da Eucaristia, Cristo quer entrar na nossa existência, permeá-la com sua graça, para que em toda a comunidade cristã exista coerência entre liturgia e vida. O coração se preenche, se enche de alegria, de confiança e esperança, pensando nas palavras de Jesus no Evangelho de João. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vivamos a Eucaristia, vivamos a Eucaristia com espírito de fé e de oração, de perdão, de penitência, de alegria comunitária, de preocupação com os mais carentes e pelas necessidades de tantos irmãos e irmãs, na certeza que o Senhor cumprirá o que prometeu. A vida é eterna. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada pelo Papa Francisco. A Eucaristia está conectada com a nossa vida, seja como indivíduos, seja como igreja. De fato, a Eucaristia nos leva a olhar e considerar as pessoas que estão ao nosso redor como verdadeiros irmãos, fazendo-nos compartilhar suas vitórias e dificuldades, alegrias e tristezas, indo ao encontro, sobretudo, daqueles que são pobres, doentes e marginalizados. A Eucaristia nos dá a graça também de sentir-nos perdoados e prontos a perdoar. Na verdade, participamos da celebração não por nos julgarmos melhores que os outros, mas porque nos reconhecemos necessitados da misericórdia de Deus. Isto também nos ensina a perdoar os demais. Finalmente, tendo a certeza de que a Eucaristia não é parte de nossa iniciativa, mas é uma ação do próprio Cristo, que em cada celebração quer entrar na nossa existência e permeá-la com a sua graça, a Santa Missa incide na vida da nossa comunidade cristã, fazendo com que nela exista coerência entre liturgia e vida. Cari pellegrini di lingua portoghese, rivolgo un cordiale benvenuto a tutti. Auguro a quanti partecipano all'Eucaristia domenicale di viverla con spirito di fede e di preghiera, sapendo che chi mangia la carne di Gesù ha la vita eterna e sarà da Lui risuscitato nell'ultimo giorno. Su di voi e sulle vostre comunità scenda la benedizione del Signore. Queridos, de coração lhes desejo as boas-vindas, com votos,
para quantos participam da Eucaristia nos domingos, de a viverem com espírito de fé e de oração, sabendo que quem come a carne de Jesus tem a vida eterna e será ressuscitado por ele no último dia. Sobre vós e sobre vossas comunidades desça a bênção do Senhor. Pater noster, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.